Bom dia, gente, tudo bem? Nós vamos hoje iniciar a nossa segunda aula de história e vamos continuar o assunto sobre os povos africanos. Vou colocar os slides para vocês, fica mais fácil. Na aula passada, a gente viu um pouco dos seus reinos, um pouquinho de como eles viviam, das sociedades. Hoje nós vamos ver um pouquinho de como eram os seus saberes, os seus conhecimentos, a cultura, a religião, né, as suas crenças, como que eles seguiam seus deuses e o que eles faziam. Então hoje nós vamos ver bem específico isso, tá? Os seus conhecimentos e seus saberes religiosos de uma maneira geral, dentro da África. A gente inicia um pouquinho, né, conhecendo a socióloga Nancy. Ela é africana e fala um pouquinho sobre como a África deve ser mais valorizada, como os conhecimentos dos antepassados, esses conhecimentos que a gente vai ver um pouquinho hoje, eles deveriam ser retomados, deveriam ser usados para maiores conhecimentos dentro da África. E que isso faz com que os conhecimentos da África antiga valorizem o próprio povo, que hoje é uma mistura, né, ali de europeus, por causa da dominação, da colonização, eles perderam um pouquinho das suas origens, das suas crenças, das suas culturas em geral. Então, essa socióloga fala que se o povo africano, os governos africanos, retomarem seus conhecimentos antigos, eles vão se valorizar mais. Eles vão ter aí uma nova visão de África. E nós também vamos começar a entender que o povo africano é muito mais do que a gente conhece. Existe uma diversidade cultural, linguística, religiosa muito grande ali, muitos conhecimentos, muitos saberes, muita riqueza, que às vezes se perdem e que pouca gente conhece. Então, ela acredita que, se houver um estudo mais aprofundado, se acontecer os governos utilizarem esses conhecimentos passados, todos vão conseguir valorizar ainda mais o povo africano. E isso que a gente vai ver, tá? Que a gente viu aula passada e hoje também a gente vai ver mais um pouquinho. Como que era esse povo antes da dominação europeia? O que seria essa dominação europeia? Eles fizeram da África, né, os países da Europa, fizeram da África uma colônia. Como fizeram aqui no Brasil, que a gente já viu. Portugal fez o Brasil de colônia, né? Explorou, né, maltratou os índios, levou muita riqueza daqui. E aconteceu algo muito parecido e até pior dentro do continente africano. Então, muitos países da Europa vão explorar, vão dominar, vão fazer da África uma colônia e muito vai se perder do povo africano. Muita cultura, muita língua, muito conhecimento, religião, muitos saberes vão se perder por causa dessa colonização. E vai aos poucos transformando na África como ela é hoje, por causa da colonização, por causa dos europeus que invadiram e exploraram. Então, a gente precisa entender o quê? Que a África nem sempre foi assim, né? Explorada, com essa visão de pobreza, miséria, doença, só coisas ruins, nem sempre, tá? Antes era uma África rica, diversificada, com muito conhecimento e saber. Então, a gente precisa ter, então, essa visão, tá? Então, a gente vai conhecer hoje, ver mais um pouco sobre essa África pré-colonial, a África antes de ser colônia, antes de ser explorada pelos europeus, tá? Espero que vocês estejam entendendo isso. Então, olha lá, África pré-colonial, é essa que a gente vai estudar mais um pouquinho hoje.
certo? Antes deles serem explorados pelos europeus. Essa África, então, gente, ela é muito rica, muito diversificada, né? Eles desenvolveram muito o continente africano, eles faziam muitas trocas comerciais, culturais, né? Eles circulavam por todo o continente, levando seu conhecimento de um povo para outro, tiveram muitos contatos com vários povos diferentes e a cultura enriqueceu bastante. Então, eles eram um povo muito rico cultural e eram muito desenvolvidos no comércio, tá? Eles tinham até alguns desenvolvimentos diferentes que não existiam em outros lugares. E eles levaram conhecimentos para muitos outros povos também. No norte da África, principalmente, tinha muito comércio, tá? Principalmente de caravanas, muitas rotas comerciais, mesmo sendo uma região desértica ali, que é a África subsaariana, que a gente chama, do deserto do Saara, mesmo sendo uma área bem difícil de sobreviver por ser deserto, tinha ali muitas técnicas, muitos saberes e muitas rotas comerciais. A gente vai ver no mapa aqui quantas rotas comerciais existiam nessa região. Tá vendo? Aqui é o norte da África, onde a maioria aqui é o deserto do Saara, tá? E a gente vai observando que tem muitas rotas de comércio, tá? E eles comercializavam quase tudo. Olha lá. Aqui na tabelinha, nesse mapa, quase não dá para ver, vocês não vão conseguir ler. Mas se vocês pegarem no livro aí, dá para vocês verem certinho tudo que eles comercializavam, os tipos de coisas que eles construíam, faziam, inventavam, tá? Construíam. Então, eles trabalhavam com bastante minério também. Então, era uma região muito rica comercialmente, faziam muitos intercâmbios, tá? E isso, gente, vai enriquecendo muito os povos africanos. Porque se você não tem nenhum contato com nenhum povo, você só sabe aquilo que você aprendeu ali com aquele povo. A partir do momento que você tem contato com outros tipos de povos, você vai aprender novos conhecimentos, novos saberes. E isso vai enriquecendo o seu povo. E assim foi acontecendo com o território africano. Esses intercâmbios foram ensinando um povo e outro, né, culturas novas, conhecimentos novos, e foram então aperfeiçoando seus conhecimentos. E isso faz da África um continente riquíssimo. Diversidade linguística. Devido a esse grande intercâmbio, esse conhecimento grande de muitos povos, eles vão desenvolvendo vários tipos de língua, tá? Então, os povos vão entrando em contato e as línguas vão se misturando, criando novas. Acredita-se que existem mais de 1000 tipos de línguas diferentes dentro do continente africano. Atualmente, né, eles dividem a região africana em grupos linguísticos, tá? A gente divide a África pré-colonial, tá, gente? Não a África como hoje, mas existe, então, grupos linguísticos. Existem 4 principais: o afro-asiático, o nilo-saariano, o Khoisan e o nígero-congolês. Esses 4 grupos principais, né, linguísticos, dentro deles existem centenas outros de tipos de línguas e dialetos. A gente vai vendo, então, que a linguagem faz parte da cultura. Então, se eles têm essa capacidade de criar tantas línguas, tantos falares, saberes, escritos também que eles desenvolvem, que eles aprendem com outros povos, tudo isso vai dando uma noção para a gente que também eles eram muito inteligentes, desenvolvidos, tá? E faz parte da cultura. Então, olha lá, alguns, né, historiadores, pesquisadores dizem que a quantidade de línguas pode ultrapassar 2000 tipos.
Porque a média de 1.000 tipos de línguas é o que a gente tem documentado, que a gente conhece, que a gente sabe. Mas tem muitos tipos de línguas que se perderam, que não se usam, que não se falam, que nunca foi escrito. Então, a quantidade de línguas é muito grande. Aí a gente vai ver no primeiro mapa os 4 grupos linguísticos que eu falei para vocês, aqui em cima no norte, o afro-asiático. Por quê? Porque tem bastante contato com povos da Ásia, né? Então, acaba sendo aqui o afro-asiático. O nígero-congolês, a cor desse amarelinho aqui. O Nilo, né, saariano aqui, que aqui já pega um pouco do Nilo, o deserto do Saara. E o córtex, que fica aqui embaixo. Acho que escrever fica aqui embaixo, tá bom? Então, esses 4 tipos linguísticos, né, grupos linguísticos, dentro deles, outras centenas de línguas. Aqui do lado, a gente vai ver o mapa do continente africano e seus diversos países, que são 56 países dentro do continente africano. São muitos países que foram sendo divididos. Dentro dos países, ainda hoje, dentro de cada país, existem muitos estilos, né, de línguas, vários dialetos diferentes, e ainda mais hoje, atual, com a mistura das línguas europeias. Como o Brasil foi colonizado e fala a língua lá de Portugal, muitos países aqui dentro da África também foram colonizados por Portugal e parte do país fala português com as línguas nativas, como o Brasil. Fala português, mas também tem os índios, né, que falam a língua indígena. Nós somos bilíngues e eles também, com vários outros tipos de língua. Algumas regiões foram colonizadas pela França, então falam francês, mais a língua nativa, outros pela Inglaterra, então falam inglês e língua nativa, e assim vai. Então, a África também então, foi colonizada por vários países europeus, tá? E por isso ela tem essa configuração aqui desses países hoje. Então, foi a Europa que dividiu, mais ou menos, né, as regiões que foram dominando, e foram depois, futuramente, a gente vai ver como foi construindo esses países, tá? Então, essa configuração atual é por causa da dominação europeia, que fez da colônia, fez da Europa uma colônia. A metalurgia africana também era muito desenvolvida. Eles faziam vários instrumentos, vários utensílios, né, principalmente para a agricultura, instrumentos de ferro, cobre, né, e outros minérios. Principalmente ferro, tá? Na construção de enxada, machado, para ajudar na agricultura. Essa metalurgia acaba aqui ajudando bastante o desenvolvimento dessa cidade. Por quê? Porque com uma agricultura facilitada por esses instrumentos, consegue se plantar mais rápido, né? E automaticamente mais, colhendo mais, uma colheita melhor. E isso faz com que o intercâmbio aumente, o comércio aumente, as cidades cresçam, porque tem alimento, chama a atenção de outros povos, de outras pessoas. As pessoas vão até lá em busca desse alimento. Então, a metalurgia ajuda no desenvolvimento da agricultura, automaticamente, então, desenvolvendo as cidades e o comércio. Tá? Vamos ver. O ferro, então, olha lá, foi possível criar ferramentas resistentes como enxadas e foices, possibilitando trabalhar o solo de forma profunda e ampliar a produtividade da agricultura. Outra coisa também que a metalurgia proporcionou foi uma certa proteção de alguns povos,
né? E dominação de outros. Por quê? Porque eles, né, fizeram armas também de ferro, não só, né, utensílios, né, ferramentas de trabalho, mas como armas. Então fizeram, por exemplo, os machados e lutavam ali nas suas guerras, né, nas tribos rivais, ou dominando outros povos com essas ferramentas. Então, os povos que tinham o machado, uma metodologia mais desenvolvida, eles também conseguiam dominar outros povos, formando reinos maiores, tribos maiores, né? E acabaram centralizando mais o poder na mão de um chefe político. E também conseguiam se defender melhor com essas armas. Tá? Então, a gente vê que a metodologia ela está envolvida no desenvolvimento dessas sociedades e como elas vão se portar. Tá? Eles utilizavam já da mitologia há muito tempo, tá? Mais de 2.000 anos aí, né, antes, eles já usavam a mitologia. Então, é uma técnica muito antiga, tá? Para isso. E essa metalurgia também ajudou bastante no comércio com outros povos, não só africanos, mas com povos de diferentes lugares, tá? Como a Índia, por exemplo. Eles fabricavam ali utensílios de ferro e faziam comércio com os indianos, fazendo artesanato também de ferro, tá? E trocavam bastante coisas. A importância econômica e militar do ferro resultou no surgimento de mitos baseados na figura do rei ferreiro, que aprendia a dominar o minério e passava a usá-lo para conquistar outros povos. Além disso, o culto aos orixás dos povos iorubás dava grande importância ao ferro. Então, eles tinham até alguns cultos, né, para alguns deuses que eram responsáveis aí pela invenção dessas ferramentas de ferro. Então, eles eram bastante religiosos e agradeciam aos deuses por ter essa técnica. Então, a mitologia envolve bastante a sociedade africana também. Aqui nessa imagem, a gente vê algumas ferramentas, né, e ornamentos, peças, usadas principalmente pelos reis, pelos chefes tribais. Né? Olha, toda desenhada, ornamentada, enfeitada. Tá? Eram estilo espadas, tá vendo, gente? Aqui. Eles usavam para se proteger, para se impor, para mostrar força. E agora a gente vai ver um pouquinho mais da religião, a parte religiosa, mística desses africanos. Eles acreditavam, então, que existiam dois mundos. Muitos acreditam, e muitas religiões acreditam nisso. Existem dois mundos. O mundo material, que se vive, e o mundo invisível, que seria o mundo espiritual, onde estão os deuses, né? Os espíritos, onde estão os mortos. Então, eles acreditavam nisso. E a base deles, então, era esses dois mundos. Então, o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Então, dentro desse mundo invisível, existem os deuses, as entidades antigas, os espíritos dos familiares mortos, né, que são os seus ancestrais, e os espíritos inferiores seriam aqueles que não têm ligação com a família, que seriam os espíritos ruins. Então, dentro desse mundo invisível estavam os deuses, as entidades antigas, os ancestrais, quer dizer, a família, né, os mortos, os familiares, os espíritos, e os espíritos inferiores, que seriam os espíritos ruins. Quando falo inferiores, são os espíritos maus. Tá? É isso, tá, gente? Então, eles faziam muitos
cultos, muitos rituais, acreditavam bastante na questão divina e acreditavam que se fizessem cultos a esses deuses, eles ajudariam em sua vida, ajudariam no seu cultivo, ajudariam nas guerras, nos domínios, né, no desenvolvimento em geral. Então, a crença africana é bastante religiosa, é bastante espiritual, bastante assim, crença em antecedentes, tá? Antepassados. Divindades Umbundo. Umbundo era uma das principais religiões, um dos principais deuses, né, que eles seguiam e serviam. Eles achavam, então, que se fizessem rituais para esses deuses, eles iam fazer o quê? Garantir que as colheitas fossem boas, garantir proteção. Eles acreditavam que os deuses ajudavam eles, que eles fizessem seus rituais, seus cultos, fossem adorados. Né? Não é muito diferente da maioria das religiões que a gente conhece. Eles também cuidavam dos túmulos dos antepassados, faziam rituais para esses antepassados, faziam oferendas, acreditando que os antepassados mortos, quer dizer, pessoas da família que morreram, acreditavam que lá do outro lado, no mundo invisível, essas pessoas também iam ajudar seus familiares vivos, né? Não deixando que os espíritos inferiores malignos chegassem até eles e também ajudando eles na sua vida material. Eles acreditavam que os antepassados tinham muita força também para ajudar eles, tá? Não era só os deuses. E eles também acreditavam que eles poderiam fazer amuletos e invocar espíritos inferiores, que era para punir ou por algum medo, alguma coisa assim nas pessoas. Era muito usado para pôr medo mesmo, né? Os chefes tribais usavam muito isso, né? Usavam fazer os sacerdotes fazerem esses rituais com amuletos, invocando espíritos inferiores, para pôr medo mesmo na população, para eles seguirem o que o chefe tribal falava, senão poderia acontecer alguma coisa ruim, né, através desses espíritos. Porém, as pessoas não poderiam ficar usando, né, esse poder do mal, dos espíritos, para qualquer um, de qualquer jeito. Tá? Se eles acabassem usando o poder desses espíritos ruins, né, para amaldiçoar, para fazer alguma coisa má para alguma pessoa, eles eram advertidos, né? Eles poderiam ser presos e acabavam que sendo punidos. Outra coisa interessante também na crença é que os governos, né, os reis, líderes políticos, que agissem de forma muito autoritária, de forma ruim, né, que não ajudasse o povo, eles iam ser amaldiçoados, eles iam ter represárias também desses espíritos dos deuses, tá bom? Outra coisa, né, ao contrário também acontecia. Aqueles chefes tribais que eram melhores, que ajudavam mais o povo, que eram ali, que está na palavrinha, né, altruísta, aquele que ajuda o próximo, né? Ele também, então, seria mais abençoado por essas divindades, pelos seus deuses. Então, tinha, então, essa troca, né, do que você faz e a bênção ou o castigo dos deuses. Tá bom, gente? Então, a gente vai vendo aí que eles tinham bastante crenças, tinham suas religiões, tinham seus rituais, tinham suas línguas, tinham seu desenvolvimento, eram ricos, tinham de tudo. Né? Então, estava ali em uma sociedade formada da maneira que eles gostavam de viver. Infelizmente, tudo isso vai se perdendo conforme eles vão sendo dominados e explorados pelos europeus. E a África, né, o continente todo, vai virar uma colônia desses europeus. E tudo isso que eles tinham, que eles acreditavam, que eles amavam ser, acaba se perdendo muito. Né? Então, por isso, essa tentativa de resgate de todo esse passado e tentar trazer para a África todo esse lado bom que eles tinham antes.
nas crenças que eles tinham, tá? Porque conforme vai passando, conforme eles vão sendo dominados, conforme eles vão virando colônia, eles meio que são obrigados a seguir outras religiões, eles são obrigados a falar a língua né, da metrópole, eles vão perdendo tudo que tem e são mesmo obrigados a seguir aquilo que está sendo imposto, um costume completamente diferente. Isso a gente vai ver mais para frente, vai acabar tendo bastante conflito, bastante guerra, e um dos motivos que a África hoje é miserável e cheia de guerra e conflitos internos é tudo por causa dessa dominação que a gente vai ver. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento por enquanto. Pessoal, nós vamos fazer as atividades da página 65 lá do livro de história. São atividades relacionadas com os africanos, tem bastante excerto, né, alguns textos aí para vocês lerem e umas perguntinhas sobre esses textos, tá? Então, leiam com atenção, façam as atividades, me enviem para a correção. Qualquer dúvida, vocês podem conversando comigo no WhatsApp, eu vou respondendo, vou ajudando vocês, como a gente já tem feito, tá bom? Então, bom estudo para vocês. Até a próxima aula de geografia, né? Que já é amanhã, tá? Tchau, tchau, gente.